A marcha do progresso é inexorável e, não obstante forças contrárias, ela avança, alterando comportamentos e impondo acontecimentos assombrosos. Ligeiro olhar nas páginas da história universal nos indicará as civilizações outrora dominadoras, hoje reduzidas a coadjuvantes secundários no tabuleiro das decisões internacionais. O Egito dos faraós, a velha Grécia de suas cidades guerreiras e seus filósofos admiráveis, Roma e sua cultura, suas legiões dominadoras e seus templos suntuosos, a Fenícia singrando mares com seus barcos intrépidos, Israel e suas tradições ancestrais, assinalando a história com seu profetismo e seus patriarcas respeitáveis, a Babilônia e seus jardins estupendos, hoje em declínio quase que absoluto. Em algumas centenas de séculos, as pedras do jogo da política e da economia mundial fizeram que estas civilizações cedessem terreno a outros impérios e estados modernos que igualmente passarão. E ao lado dessas glórias efêmeras que as revoluções engolem, as guerras arrasam e as disputas internas minam o eterno bloco dos despossuídos. A multidão de miseráveis, excluídos do botim dos triunfadores de ocasião, os famintos de pão para quem se oferece apenas balas de canhão, os sem-tetos, vagueando em desespero por terras estrangeiras, os enfermos do corpo tombando sobre as próprias enfermidades e morrendo à míngua de qualquer ajuda humanitária. A terra e seus contrastes chocantes, a sociedade que contabiliza suas riquezas como fazia Creso na extinta Lídia, ignorando que Ciro, rei dos persas, atravessava o desfiladeiro das Termófilas, dominando o território e impondo-lhe vergonhosa escravidão. Opulência de um dia, decadência de muitos anos. Triunfo sobre cadáveres e vitória apenas sobre escombros. Em pleno século das luzes, tudo parece conspirar contra os ideais da paz universal. Sobram religiões, escassez de religiosidade, comunicações de ponta, animosidade gratuita e intolerância por toda parte. Fecúndias brilhantes, extasiando as multidões em delírio. Logo após, o soar de clarins e sirenes, anunciando o míssil destruidor. Em vez de pão, pedras. A água se fez amarga, intragável, mas nunca o orbe esteve sem direção superior ou administração da loucura. Seus períodos de crise não passaram de experimentos da história para aperfeiçoamento de sua própria trajetória. Dos escombros surgiram novas gerações. Ante a doença, avançou a higiene. Após a madrugada de combates, se articulou o armistício da paz. Fronteiras se diluíram, permitindo intercâmbio entre os povos. As redes sociais revolucionaram a comunicação entre indivíduos e os transportes modernos encurtaram distâncias. Resta saber que direção estamos dando a tantos recursos disponíveis, que valores estamos a extrair dessa sociedade em ebulição, qual nossa conduta ante a podridão moral que se alastra quase que incontrolável. Em meio a vasos imundos, a divindade convoca almas em reabilitação, espíritos em aperfeiçoamento e aprendizes em estágio de melhoria intelecto-moral para semearem no mundo um novo tempo. Trigo no lugar do joio, esperança substituindo desespero, fé raciocinada desidratando a alienação coletiva, o arado tomando o lugar do tanque de guerra, o violão em vez do fuzil. A mensagem de Jesus retorna pelas campas frias. Os redivivos se fazem ouvir pela paranormalidade. Jovens têm visões, os velhos terão sonhos. A primavera renova os campos com suas flores variadas. Vem,
Há muito o que fazer num planeta em reconstrução moral, em toda parte, chamamento ao bom combate. Teus adversários já não são os de fora, estão plenamente identificados. São tuas imperfeições, teu medo, tua impaciência, teu egoísmo feroz, tua indiferença. Eis teus maiores adversários. Tuas melhores ferramentas, a educação, a renúncia, a fé lúcida e a certeza de que, aonde não possas ir ou ajudar, Jesus segue à frente fazendo a parte mais difícil. Alguma dúvida? Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano no dia 6 de outubro de 2024, Juazeiro, Bahia, Brasil. Qual o limite da caridade? Quando a caridade traz prejuízo a quem a pratica, porém socorre o aflito, ela deve ser praticada? A questão 886 do Livro dos Espíritos, o codificador interrogou os imortais sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, concepção dele, do Cristo. Não tinha nada de material, perdão das ofensas, benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições alheias. Mas na própria codificação encontramos que existiriam dois tipos de caridade: a caridade moral, está nesse campo, e a caridade material, que se eu estendo o copo de água ao sedento, o pão ao faminto, a roupa ao desnudo, o remédio ao doente, não deixa de ser uma caridade. É transitória, que quem tem sede hoje, amanhã volta para pedir outro copo de água. Se eu ficar permanentemente alimentando uma pessoa sem ensiná-la a trabalhar, torno ela dependente. Em vez de assistência e promoção social, eu acabo enveredando pelo assistencialismo, torno ela dependente de mim. E há muitos lugares que eu observei isso. Eu estive numa instituição de outro estado, onde o presidente me disse: olha, nós temos aqui um programa de sopa que já estamos na 3ª geração. Eu quis saber o que era. Ele disse: eu alimentei a mãe pegou um filho na rua, já trouxe para comer aqui também a sopa, e a filha com 14 anos já pariu o neto dela. Então estou alimentando a mãe, a filha e o neto. Nossa casa trabalha no sentido da caridade. Eu olhei para aquele dirigente assim, me deu uma compaixão. Ele não entendeu nada do que é caridade. Devia ter libertado aquelas pessoas em algum momento, quebrando aquela cadeia de dar só sopa. Parece que pobre só toma sopa, não come lasanha de jeito nenhum. Então, conseguido uma máquina de costura, tornando aquela mulher uma costureira, alguém que pudesse produzir, fazer a própria renda e sair daquela dependência. Ele não percebeu isso. Ele estava centrado sempre naquilo de alimentar corpos ou estômagos que vão morrer. Então, a caridade não tem limite. Nós temos apenas que observar para não intoxicar a pessoa com os nossos gestos de querer auxiliar o outro.